Bom dia a todos. Meu nome é Raquel Fontana, sou fellow do ECO aqui do nosso serviço, né, da Cardioped Brasil, e hoje vamos dar início ao Clube do ECO. Bom, o nosso assunto de hoje é sobre o ecocardiograma fetal. Eu usei essas três referências, a Diretriz Brasileira de Cardiologia Fetal de 2019 e esses dois artigos, um de uma associação de ultrassonografistas obstétricos e, e outro de uma revisão. Bom, para introduzir o assunto, então, uma variedade de distúrbios maternos ou fetais podem resultar em anormalidades do sistema cardiovascular fetal, que existe uma avaliação em um nível além do atingível com o ultrassom obstétrico padrão. Lembrando que o ultrassom obstétrico padrão ele pode funcionar como uma triagem para esses distúrbios cardiovasculares fetais, se bem realizados. É sabido, né, que os bebês que têm um diagnóstico pré-natal têm um melhor resultado cirúrgico dos que não têm, né? Eles já nascem num centro referenciado e isso tem uma melhora significativa na morbimortalidade desses pacientes. E, além disso, né, esse diagnóstico pré-natal, a gente consegue fazer um aconselhamento adequado aos pais, principalmente durante a gestação, né, durante o pré-natal, para saber se essa cardiopatia é eminentemente cirúrgica, se tem como esperar, se é algo que tem evolução só de acompanhamento clínico, e isso faz muita diferença para os pais, principalmente porque eles têm um tempo de aprender sobre essa malformação fetal, né, essa malformação cardíaca, e assimilar quais são os próximos passos. Bom, então, para iniciar, a gente vai lembrar um pouquinho da circulação fetal. Então, o feto, né, os pulmões, né, são preenchidos por líquidos, então ele não tem a troca gasosa feita pelos pulmões, e sim pela placenta. Então, o sangue rico em oxigênio vem pela artéria umbilical, sobe, passa aqui quando ele chega no fígado, ele é desviado pelo ducto venoso, para não ter essa troca e não ter perda de oxigênio. Então, pelo ducto venoso, ele faz um shunt aqui no fígado, chega na veia cava inferior, aqui através da válvula de Eustáquio, ela é direcionada para o forame oval, que vai diretamente para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e a aorta, e, né, sangue para membros superiores e cabeça, que é, né, o mais importante no feto. Então, o sangue mais oxigenado faz esse trajeto. De tal forma que o retorno venoso da veia cava superior entra no átrio direito, uma parte é direcionada ao ventrículo direito, do ventrículo direito vai para a artéria pulmonar. Como os pulmões têm alta resistência vascular, são preenchidos por líquidos, através do ducto arterial, ele é desviado para a aorta e com isso vai para membros inferiores e abdômen. Aqui que é o nosso famoso canal arterial. Bom, porque então, quais são os objetivos principais desse rastreamento das cardiopatias, né? É fazer o diagnóstico dessas anomalias, entender as particularidades anatômicas e funcionais, se necessário, o manejo na condução do pré-natal, principalmente se essa cardiopatia tem repercussão e se é necessário procedimento intraútero. Isso né, teve um avanço aí no decorrer das décadas muito importante. Então, já se faz, né, procedimentos intraútero que ajudam a reverter possíveis cardiopatias mais graves. O planejamento do parto, né, é sabido, como eu já falei, que cardiopatias graves é interessante, né, nascer em centros de referência especializados, principalmente para melhora da morbimortalidade. E também o manejo pós-natal. Bom, quais são as indicações, então? Essas indicações são da diretriz, né, de cardiopatia fetal. Então, aqui a gente vê nível de evidência 1A, diabetes e fenilcetonúria materno,
tanto a diabetes pré-gestacional como diagnosticada no primeiro trimestre, o uso de anti-inflamatórios não hormonais no terceiro trimestre e a gestação gemelar monocoriônica. Porém, todas essas têm indicação, né? Porém, a gente vê que nível de 1 há somente essas, além dessas aqui. Lembrar que, né, foi classificado risco maior que 2%, aqui, absoluto maior que 2%, entre 1% e 2%, né? A gente lembra aqui dos anti-inflamatórios no segundo trimestre, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, principalmente a paroxetina, e uso de lítio, anticonvulsivante. Então, sempre lembrar de questionar isso, a mãe também. E o risco absoluto menor de 1%, inibidores da recaptação da serotonina, glicada menor que 6%, e assim vai. Bom, então, para começar o exame, o que eu tenho que questionar? Antes de iniciar o exame, eu tenho que solicitar para a mãe a idade gestacional, se eu não tenho, se ela tem certeza dessa idade gestacional, porque às vezes principalmente nos pacientes que têm restrição de crescimento intrauterino, né, os fetos que têm, isso faz diferença na hora da gente colocar as medidas no Z-score, então uma idade gestacional fidedigna é de extrema importância. A história obstétrica pregressa da mãe, se ela já teve crianças com cardiopatia, ou se ela já faz uso de medicações, se tem alguma doença. Lembrar que o lúpus materno está altamente associado com arritmias fetais, então é um dos critérios de fazer ecocardiograma fetal de acompanhamento durante a gestação por conta do lúpus, e também olhar no pedido do exame a indicação do exame. Às vezes não está especificado lá, mas perguntar para a mãe. A maioria das mães sabem informar o porquê que está pedindo o ecofetal. Bom, então, quando realizar o ecocardiograma fetal? A partir da 18ª semana, todas as estruturas podem ser analisadas. Porém, as melhores imagens ficam entre 24 e 28 semanas. Após isso, o feto já tem bastante estruturas ósseas, né? Os arcos costais, então isso atrapalha um pouco a realização do exame, e antes disso, ele tem grande mobilidade, o feto, então é difícil ele ficar paradinho para a gente conseguir fazer as imagens, apesar do coração já estar formado, é difícil de realizar o exame antes da 28ª semana. E a gente tem que ter um conhecimento de conceito de ultrassom básico, como, por exemplo, saber onde está o polo cefálico e o dorso. É muito importante para a gente analisar os citos, né? Analisar todas as estruturas, o que está à direita, o que está à esquerda. Então, às vezes, o bebê está em posição cefálica, às vezes está em posição pélvica ou córmica, então saber onde está o polo cefálico e o dorso é de extrema importância. Bom, então, começando o exame, a gente tem que saber a idade gestacional. Para isso, a gente faz a biometria fetal. Então, é a medida do polo cefálico, a circunferência abdominal e a medida do fêmur. Tudo isso já é dado, né, pelo aparelho, mais ou menos quantas semanas esse bebê possivelmente está. Então, é importante sempre fazer nos exames a biometria fetal, já que é de extrema importância a idade gestacional. Bom, pensando nesse rastreamento, através do ultrassom morfológico, foi realizado, né, um estudo, né, de uma sequência de etapas, né, para conseguir uma sequência de etapas para conseguir o GO, né, o obstetra, a fazer uma triagem mais importante. Porque a gente sabe que somente o 4 câmeras ele não afasta cardiopatias graves, como, por exemplo, transposição das grandes artérias, truncos. Então, a gente precisa de uma avaliação um pouco melhor da parte obstétrica, que já é uma grande forma de rastreio. Então, esse rastreamento é feito
quando se inicia um corte transverso do bebê com a parte do abdômen fetal, sem a necessidade da rotação do transdutor. Então, eu faço um corte transverso e apenas basculando da região infradiafragmática até o mediastino superior, eu passo por esses 6 andares, que eu vou ver vou ter uma noção anatômica geral do bebê, com as 4 câmeras, as vias de entrada, as vias de saída, e com isso eu consigo ter uma triagem mais efetiva pelo ultrassom morfológico. Então, aqui são os 6 andares que o obstetra poderá fazer. Então, o primeiro, os citos, né, que começa lá no primeiro corte. O segundo, basculando a mão sempre na mesma posição e basculando para o anterior. Eu vou abrir 4 câmeras, eu vou ver os átrios e os ventrículos, anteriorizando mais a via de saída do ventrículo esquerdo, então eu vou ver que esse ventrículo esquerdo está conectado com a aorta. Basculando mais um pouquinho, o 4º andar é a via de saída do ventrículo direito, o 5º a vista dos 3 vasos, né, que é a pulmonar, a aorta e a veia cava superior, e o 6º, o plano dos 3 vasos com a traqueia, para saber posicionar o arco aórtico, se é à direita ou à esquerda. Então, iniciando o nosso exame. Então, a gente vai determinar os citos, né, o primeiro andar. Então, sempre lembrar, ó, aqui a gente colocou posição cefálica com dorso à esquerda. Então, eu sei a posição do bebê, com isso eu sei que a aorta, a veia cava, a coluna, o estômago sempre à esquerda, com a aorta, veia cava e fígado. Aqui já um corte de 4 câmeras mostrando o forame oval. Então, por que eu sei que aqui é átrio esquerdo e aqui é átrio direito? A lâmina da face oval, né, ela sempre vai ficar projetada para o átrio esquerdo. E lembrar que a aorta abdominal passa por aqui. Então, se eu vejo uma aorta abdominal por aqui e a lâmina da face oval para esse lado, eu sei que esse é um átrio esquerdo. É aqui com um Doppler mostrando, então, esse fluxo, que vai ser da direita para a esquerda. Lembrar que na circulação fetal é diferente. Então, mostrando aqui um fluxo irrestrito e da direita para a esquerda. Já olhando no 4 câmeras também, eu tenho que pegar o fluxo das veias pulmonares. Eu vou ver a drenagem dessas veias pulmonares em átrio esquerdo. Então, posso pegar em todas. Aqui, um exemplo da curva da veia pulmonar. Aqui, então, mostrando um corte de 4 câmeras. Aqui o ventrículo direito. Por que eu sei que é ventrículo direito? Ele é mais trabeculado, tem a banda moderadora. O ventrículo esquerdo um pouco mais liso. E o átrio direito e o átrio esquerdo. Com a aorta aqui, lembrando, né? Próximo do átrio esquerdo. E aqui está a direita do meu paciente, do meu feto, a esquerda, posterior e anterior. Sempre lembrar de posicionar o paciente na hora da classificação. Aqui, então, mostrando, né, esse ventrículo direito, bem trabeculado, banda moderadora, ventrículo esquerdo, átrio direito e átrio esquerdo. Aqui a gente já coloca o Doppler para ver esse fluxo de via de entrada, pode fazer as medições de anel vaváris tricúspide, mitral, medições dos ventrículos também. Tudo isso é necessário no exame realizado pelo cardiologista. Pegamos os fluxos também, fluxo em tricúspide, fluxo mitral. A curva de fluxo mitral ela como se fosse um padrão de diastólico, né? Porque a onda e a são invertidas pela alta frequência. Além disso, a gente faz o índice cardiotorácico. Isso é importante, a gente vai ver mais para frente para fazer o score de insuficiência cardíaca, né, o score vascular. Então, a normalidade é entre 0,2 e 0,35. A gente faz o tamanho do tórax para o tamanho da área cardíaca. Aqui dentro da normalidade de 0,2. Agora, passando para a via de saída, já vamos para o próximo
próximo passo, a via de saída, né, que é como se fosse no nosso eco transtorácico, 5 câmeras, né, então eu estou vendo aqui o ventrículo esquerdo indo em direção à aorta, e aqui a gente já pode fazer o Doppler e pegar o fluxo dessa via de saída. Aqui um videozinho mostrando então o ventrículo esquerdo, conectando a aorta, aqui fazendo a medida, e aqui mostrando esse fluxo irrestrito e com a curva que a gente já viu. Bom, pulmonar, então, o próximo passo, né, pegando a via de saída do ventrículo direito pulmonar, aqui pegando o fluxo, aqui mostrando, então, né, lembrar que a válvula pulmonar vai ser um pouquinho mais dilatada e depois os ramos, lembrar de sempre visibilizar essa bifurcação de artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, aqui a aorta, aqui mostrando o videozinho exatamente com isso, artéria pulmonar direita e esquerda. Agora, indo para o próximo, que é a projeção dos 3 vasos, aqui, então, mostrando pulmonar, aorta e veia cava, perdão, pulmonar, aorta e veia cava superior. Lembrar que esse corte é bem importante, que a pulmonar sempre vai ser maior que a veia, que a aorta, que é maior que a veia cava. Falei errado, aqui a pulmonar, aqui a aorta e aqui a veia cava superior, perdão. Então, lembrar que sempre a pulmonar vai ser maior que a aorta e maior que vai ser menor do que a veia cava. Isso é no padrão de normalidade. E lembrar que no Doppler sempre vai ter o mesmo sentido no padrão da normalidade. Então, pulmonar e aorta sempre vão estar no mesmo sentido, formando um Vzinho, que a gente, né, é descrito se faz um V aqui, conforme a gente vê nessa imagem. Bom, e tem os 3 vasos com a traqueia, que é para identificar o local do arco aórtico, né? Se ele forma o V, o arco aórtico está à esquerda da traqueia, então é à esquerda. E se ele tiver à direita, vai formar um U, então está à direita, o arco aórtico é à direita. Lembrar sempre de pesquisar isso nos pacientes que tem grande associação com o arco aórtico à direita. E vendo o fluxo, então, os dois com a mesma cor de fluxo, que é importante também. E agora, essa é a parte que o cardiologista tem a obrigação de fazer, né? Esse corte longitudinal do arco aórtico. Lembrar que assim, a diretriz traz que ele lembra o formato de um cajado, tem o arco ductal também, que é diferente. Então, ele lembra a forma de um cajado e tem a saída dos grandes vasos da base. E lembrar sempre de medir o istmo aórtico. É difícil de fazer, porém afasta, né, a coarctação. Tá certo que é um diagnóstico que a gente vai ser confirmado no pós-natal, lá na ANEL, quando ficar na ANEL, porém já dá para a gente afastar aqui o coarctação de aorta. Então, aqui é um vídeo, perdão. Um vídeo, então, lembrar sempre de ver, né, o Doppler e ver o sentido, né? A gente pensa em hipoplasia do coração esquerdo, eu sempre vou ter um fluxo retrógrado nutrindo esse arco. Então, eu vou estar tudo azul aqui em vez de vermelho. E a gente consegue medir o istmo também. Lembrar que o bebê mexe muito, isso a gente vai fazendo, não necessariamente nesses passos, mas o que o bebê vai nos trazendo. Bom, a próxima imagem, então, que nós devemos fazer como cardiologistas é do arco ductal, né, o eixo longo do arco ductal. Então, aqui eu tenho a artéria pulmonar esquerda e a direita, que comunica com um ducto ductal. Ele lembra como se fosse um taco de golfe. É isso que a diretriz traz para a gente diferenciar um pouco do arco aórtico, né? Ele é um pouco mais arredondado. E aqui a gente vê esse fluxo irrestrito
pelo arco ductal, que é o nosso canal arterial. Então, lembrar sempre de pegar fluxo, tem tabelas com classificação, porque tem, né, doenças associadas com restrição desse fluxo de canal, né, traz grandes complicações para o feto. Então, tem tabelas de classificação na medida desse fluxo. Aqui também outro corte que é obrigatório para o cardiologista é o eixo das cavas, né? Então, o átrio direito, veia cava superior e veia cava inferior. A gente lembra que dilatação de veia cava superior, a gente lembra de drenagem anômala de veias pulmonares, tem a dilatação. Se ela for infracardíaca, pode ter dilatação da veia cava inferior e ausência, né, da veia cava inferior, a gente lembrar dos isomerismos. Esquerdo. Aqui, então, mais um corte que nós devemos fazer, que é o eixo curto dos ventrículos, né? Ventrículo direito, lembrando sempre anterior, ventrículo esquerdo. Aqui, né, a bolha gástrica, o estômago confirmando a posição esquerda. Aqui a gente consegue ver contratilidade, consegue ver, né, a posição anatômica deles, que a gente consegue ver a mitral e os músculos papilares. Se a gente colocar o modo M aqui, a gente consegue até ter uma fração de ejeção, que é necessário para fazer o score cardiovascular depois, se alterado. E aqui, por último, é o eixo curto dos vasos da base, né? Então, aqui a gente pega a artéria pulmonar, ventrículo direito, a artéria pulmonar e a bifurcação e a aorta centralizada. Lembrar que em transposição dos grandes vasos a gente não consegue fazer esse corte, né? Porque os vasos estão em paralelo. Eu não consigo pegar a aorta transversa e a pulmonar em longitudinal. Além disso, dos cortes para ver a anatomia, a gente tem como avaliar o ritmo cardíaco, né? Muitos bebês vêm com indicação de arritmia fetal. Então, através do eco, a gente consegue avaliar isso. Então, aqui a gente coloca na via de saída, no ventrículo esquerdo, a gente vai pegar a via de entrada e a via de saída, posicionar onde eu pego essas duas partes do ventrículo esquerdo e aí eu consigo avaliar o ritmo. Estou aqui mostrando uma curva de ritmo sinusal, né? Contração atrial, ventricular, e assim vai. E aqui eu consigo até fazer o PR, que a gente chama de PR mecânico, né? Que aqui é a contração atrial, onda A, e aqui o início da sístole. Então, eu consigo ter o nosso PR e, com isso, fazer um diagnóstico de possíveis arritmias, né? Tem a pausa compensatória, no caso de extrasístoles. Então, a gente vai ter uma aula específica disso posteriormente. E, por fim, então, o score cardiovascular, que é da American Heart Association. Então, eu tenho que avaliar esses 5 critérios. Se tem hidropsia, e quantifico. O Doppler da veia umbilical, que é importante, da artéria umbilical, o tamanho, né, o índice cardiotorácico, a função, né, do coração, que a gente faz lá no eixo curto, e o Doppler da artéria umbilical. Então, esses cinco critérios a gente classifica, porque é muito comum, né? Os bebês que vêm para a gente têm alteração, essa parceria entre a equipe da medicina fetal e da cardiologia. Então, a gente entra em um consenso para o desfecho do paciente, para melhor atendimento do paciente. Então, é uma conduta junta. E esse score cardiovascular nos ajuda muito na hora da gente falar para a medicina fetal, olha, o bebê já está com hidropsia, já está com sofrimento, o score cardiovascular de insuficiência cardíaca deu tanto, será que não é melhor a gente interromper? Por nós, muitas vezes a gente tem que dar essa indicação. E aqui, então, mostrando o Doppler, né? Sempre identificar o cordão umbilical, e as 2 artérias e uma veia. Muitos pacientes vêm só, por exemplo, com a artéria umbilical única, então a gente precisa, indicação de ecocardiograma fetal para passar malformações. Então a gente sempre tem que identificar o cordão umbilical,
pegar o fluxo na artéria, no ducto venoso e na veia. Aqui a gente vê o padrão dessas fluxos. E aqui, para finalizar, então, o que é obrigatório, né, na realização do ecocardiograma fetal realizado pelo cardiologista. Então, são todos esses passos que eu descrevi, aqui tem um resuminho, que é da diretriz também. Então, além da morfologia das 4 câmaras, fazer as vias de saídas, fazer medições com fluxos e curvas, um Doppler para ver, né, a pulsatilidade, para ver como está esse bebê. Todas essas são necessárias, todos esses passos são necessários para um bom exame. E nem sempre o bebê vai estar numa posição adequada, ou vai ser possível realizar toda a avaliação num momento só. Então, podem ser agendados novos retornos, às vezes pedir para a mãe dar uma deambulada para melhorar a posição fetal. É um exame de muita paciência para ser realizado. Porém, que dá para ver todas as estruturas. Então, aqui a biometria e tudo mais. E é isso, muito obrigada.